Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma das nossas aulas desse segundo módulo. E a aula que nós vamos falar agora, nós vamos ter nesse momento, é a aula 5, que o tema é Fazendo Projetos para que o Reino Cresça. Bom, a nossa aula de hoje, o tema dela está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo é um versículo que, se você prestar bem atenção, ele é um versículo às vezes mal interpretado por algumas pessoas. Muitas pessoas acham que há um tempo para tudo, para que tudo possa acontecer na vida deles. A ciência diz que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas esse texto tem muita gente dizendo que é sobre isso. Nós vamos nascer, crescer, ser pai de família e depois morrer. Muitas pessoas, elas não conseguem reproduzir essas coisas. Alguns morrem antes, alguns ficam velhos e não tem propósito nenhum. O que nós precisamos entender nesse texto é que tudo tem um tempo determinado para um propósito. Um lugar, algo específico para a sua vida, algo específico para mim e para você, para que você possa compreender aquilo que é necessário em Deus. Então, a essência do texto, na verdade, o autor diz que tudo há um tempo para todo propósito, não para qualquer coisa simplesmente, mas para algo que você entenda que deve ser necessário, ou seja, um propósito. Se não existir um propósito em nós, por exemplo, o propósito de ganhar vida, isso nunca vai acontecer. Se não existir em nós um desejo de que o reino de Deus cresça, isso nunca vai acontecer em nós. Então, para entender melhor a aula, é preciso saber também que existe uma grande diferença entre desejo e propósito. O desejo todos possuímos, porém a transformação do desejo em um propósito é necessário para que haja organização e disciplina. Então, estabelecer um propósito é difícil muitas vezes, porque se nós não entendermos aquilo que nós temos para a nossa vida. Então, estabelecer um propósito é decidir firmemente por algo. E mais do que se tornar isso algo comum, é tomar uma decisão e tomar atitudes normais para que isso aconteça. Então, nós precisamos usar isso para entender o princípio da relação do reino de Deus, para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor na nossa vida. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que sem propósito nada muda. Então, o problema de viver uma vida sem propósito é que sem ele nada vai mudar em nós. Então, na nossa sociedade, naquilo que nós queremos, na nossa vida, nas coisas que nós buscamos, almejamos, se nós não tivermos um propósito, não adianta de nada. Então a gente sabe que na terra em que vivemos que já é nossa, porque Deus já entregou a nós, né? Tá em Josué capítulo 1, versículo 3, o texto diz que onde você pisar a planta dos pés, ele daria por herança, o Senhor daria por herança. Então nós precisamos tomar posse da mesma, estabelecendo o propósito de ganhar as pessoas, certo? Então, afinal, é desejo de Deus que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Só que nós precisamos ter uma organização e também termos estratégias. O início do capítulo 11 de Gênesis conta que um povo tinha um propósito em seu coração. E eles desejavam possuir um nome e ser poderoso na terra. Apesar de não ser um plano inspirado por Deus, o mesmo estava acontecendo. Certo? Então esse texto é um texto que fala sobre a Torre de Babel. A Bíblia diz que Deus olha para aquele povo e fala: nada pode os parar. Por que, pastor, nada podia os parar? Porque eles tinham algo importante: organização e estratégia. Então a Bíblia diz que apesar de ser um propósito ruim e egoísta, o povo estava organizado para realizar aquele trabalho. Então eles falavam a mesma língua, eles trabalhavam arduamente e tinham o mesmo alvo. Assim, nada poderia parar. Tudo que eles queriam, eles iriam possuir. Então nós precisamos entender isso diante da nossa vida, daquilo que eu estou fazendo hoje. Eu preciso me questionar: qual tem sido os sonhos seus pessoais? E como você tem se organizado para
resolver isso ou para realizar esse sonho? Eu digo, todo começo do ano, eu tenho uma estratégia comigo mesmo, e eu sempre faço isso com meus discípulos, nas duas células, tanto evangelística como na célula de líderes. Eu pergunto quais são os planos, quais são os sonhos que você tem para o ano, né? Nesse caso, nesse ano de 2020 que nós estamos. E cada um escreve os seus planos, cada um escreve os seus sonhos. Eu creio que é o seguinte, fica muito mais fácil da gente entender aquilo que nós queremos se nós escrevemos, se nós dizemos, bom, meu sonho é então fazer uma viagem, meu sonho então é comprar uma bicicleta, meu sonho então é trocar de carro, meu sonho então é ter uma vida melhor com Deus, é fazer discípulos, é multiplicar minha célula e assim por diante, é ler a Bíblia toda. Cada um tem um sonho diferente. Não é que Deus só vai abençoar aquilo que Ele acha que é bom para nós, não. Deus vai nos ajudar conforme a nossa estratégia, conforme o propósito dele para a nossa vida. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter estratégia e propósito. E a segunda coisa é que todos nós temos habilidade para fazer projetos e encontrar estratégias para conquistar muitas coisas, porém é necessário usar essa qualidade para estabelecer o propósito eterno, para que toda a terra seja conquistada para o Senhor. Se não estamos sendo instrumentos de Deus para a conversão das pessoas, então é porque não estamos nos organizando para isso. Então a reflexão desse tema que nós estamos vendo, uma delas é: não há limite para um povo de estratégia. Então nós precisamos sempre estarmos ligados à cabeça, né? Então Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, a Bíblia diz o seguinte: mas seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, aumentado para a edificação de si mesmo em amor. Então nós precisamos entender que, se nós estivermos ligados à cabeça, e a Bíblia é clara, Paulo é claro quando diz essa carta de Efésios, Cristo é a cabeça, nós precisamos entender que não haverá limites para nós. Se nós entendermos que só haverá crescimento nas nossas igrejas, só haverá crescimento nas nossas células, só haverá crescimento no corpo de Cristo, se nós estivermos ligados em Cristo. Lembrando que a função do corpo é apenas reagir e movimentar de acordo com a cabeça. Então a gente precisa estabelecer projetos direcionados por Deus, para que possamos alcançar o objetivo de ganhar toda a nossa terra. O crescimento do reino, portanto, está associado à capacidade do corpo de obedecer à cabeça, que é Jesus. E nós precisamos estabelecer projetos para o reino de Deus, né? Estabelecendo projetos do reino de Deus. Um dos projetos do Senhor para a nossa vida, além do principal, que é conhecer e caminhar com Ele, você já viu isso em algumas outras aulas, é de sermos instrumento para crescimento da edificação do reino de Deus. Como que eu faço isso, pastor? É assim como nós fazemos projetos para muitas coisas da nossa vida, nós precisamos projetar também os nossos dias e organizar a nossa rotina para que nós possamos fazer tudo aquilo que é necessário. Então a gente possa ganhar, para que a gente possa ganhar as pessoas para Jesus, e as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão junto conosco, nós precisamos entender que nós precisamos estabelecer projetos para ganhar essas pessoas no meio do caminho, no lugar que nós estamos e onde quer que Jesus esteja nos colocando. Deus nos chamou para um propósito, e esse propósito é ganhar vidas a Jesus. Então você precisa ter o projeto para poder fazer isso. Então, para que isso aconteça, é necessário que nós mudemos a nossa forma de enxergar as coisas e as pessoas, e a partir disso escolher também diferente forma de agir. Levi, que é Mateus, por exemplo, havia acabado de se encontrar com Jesus e de se converter. Então a sua primeira atitude após isso foi organizar um jantar com seus amigos e convidar Jesus para o mesmo. Mateus fez um projeto para que os seus amigos também conhecessem aquele na qual transformou a sua vida. Está em Lucas capítulo 5, versículo 27 a 29.
E ele somente teve uma atitude diferente em relação aos seus amigos. Pessoas que provavelmente ele via rotineiramente, porque olhou para os momentos de forma diferente. Eu sempre tenho algumas estratégias para ganhar vidas, e a que eu mais gosto é, depois de você criar uma intimidade com a pessoa, depois de você criar um vínculo com ela, de amizade, às vezes você não conhece a pessoa, às vezes é só um colega de trabalho, e para você relacionar, para você estreitar os relacionamentos, eu falo que o primeiro, eu gosto de fazer isso, a primeira coisa é chamar a pessoa para estar na sua casa, porque é um jantar, um almoço, alguma coisa, tomar um café. E eu sei que nesse tempo de pandemia às vezes é um pouco mais complicado, mas por que isso, pastor? Eu sempre gosto disso porque isso denota intimidade. Quando você traz alguém para sua casa, você está chamando ela para sua intimidade. Ela vai ver a sua casa, ela vai entrar na sua casa, vai sentar no seu sofá, vai sentar na sua cadeira de jantar ou de almoço, às vezes naquela preferida sua, e ela não sabe que é a preferida sua, e você, como é uma visita, você não vai dizer que você não pode sentar nessa cadeira, ou você não pode comer com esse garfo, com esse talher, porque ele é meu, né? Não sei se você tem essas manias aí na sua casa, onde você mora, ou com a sua família, né? O lugar de sentar, o prato, a cadeira e o garfo, né? Mas quando você chama essa pessoa para junto de você, para que ela possa comer com você, você está fazendo duas coisas. Primeiro é trazendo ela para sua intimidade, e depois ter comunhão. Comunhão nada mais é do que comer junto. E comer junto à mesa na sua casa denota algo muito mais que especial. Por quê? Porque não é um lugar aberto a qualquer pessoa. Não é um lugar que todo mundo pode entrar, vir e comer a qualquer hora, a qualquer momento. Não, é a sua casa, é a sua intimidade, é o seu lugar, é o lugar que Jesus quer abençoar, tem abençoadas a sua casa, a sua vida, e você quer compartilhar, assim como Mateus naqueles dias. E outra coisa que eu gosto muito também de fazer é chamar a pessoa para ir em algum lugar, convidar ela, falar assim, vamos tomar um café na padaria, vamos tomar uma coca em uma lanchonete, alguma coisa. Por quê? Porque isso também faz com que a pessoa crie um vínculo de amizade maior e traga ela para mais perto de você. Então essas são algumas das coisas que eu venho fazendo há muitos anos, e eu creio que dá muito certo, porque as pessoas entendem que não é só uma coisa normal, não é só querer ganhar ela para Jesus, ou tirar ela da religião que ela tem, ou às vezes ela não tem religião nenhuma, e chamar ela para sua. Não, é mostrar que você a ama também, mostrar uma atitude de amor, de carinho, de comunhão, né, que é estar junto, de investir na vida dessa pessoa, de fazer com que ela entenda isso. Eu quero dizer para você, todas as pessoas que passaram pela minha célula, um dia elas estiveram almoçando, jantando, ou tomando um café comigo na minha casa ou em algum lugar, porque é normal. Eu faço isso com todas as pessoas que eu quero ganhar para Jesus, aleatoriamente ou não, eu sempre tenho chamado para que eles possam estar junto comigo, porque é uma estratégia, um projeto, já está incutido dentro do meu coração. Quando eu vejo, já estou fazendo. É algo normal, já fica algo normal. Então nós precisamos entender isso. Os projetos, para que nós possamos estabelecer o reino de Deus, tem que vir de nós, tem que vir da nossa intimidade, tem que estar dentro da gente. Então você precisa entender que sem projeto e uma estratégia você não vai ter êxito nenhum. Não adianta. Às vezes você fala assim, pastor, mas eu estou orando por aquela pessoa, vim na minha célula faz mais de 10 anos. Que bom. Mas e daí? Mas ela não veio. Aí eu vou perguntar para você, mas você convidou alguma vez ela? Não. Você convidou ela para ir na sua casa antes de chamar ela para ir em sua célula? Ou às vezes você fala assim, não, pastor, eu já convidei ela para vir na célula. Mas antes de vir dela ir na sua célula, você já convidou ela para tomar um café numa padaria? Não precisa ser na sua casa. Ter um momento de intimidade, um momento de conversa, ou só jogar conversa fora com aquela pessoa, só escutar os problemas que ela está tendo. Se não, meu irmão, eu quero dizer para você, isso não funciona. Não adianta você ajudar a pessoa e depois dizer, vai lá em casa que nós temos a célula. Não, você precisa chamar ela para sua intimidade. E quando você chama ela para sua intimidade, você mostra
que está interessado não só na vida, não só naquilo que ela pode oferecer, mas também na vida dela. Porque muitas pessoas hoje em dia ficam pensando que as pessoas estão chamando ou convidando, conversando com elas só por algo que elas podem oferecer, mas o que nós temos de melhor, como sempre digo, é Jesus. Então, se a gente vai oferecer o melhor para a pessoa, não tem como fugir disso. Nós temos que oferecer Jesus, mas para isso nós temos que ser estrategistas. Estratégia com propósito. Então nós precisamos ter a clareza e a sabedoria e entendimento de fazer isso com graça e leveza, sem que seja um peso para nós e sem que seja um peso para outra pessoa que vai estar vindo na nossa célula ou vai estar vindo junto conosco. Então eu e você precisamos entender que há um projeto e há um plano estabelecido por Deus, por Jesus, que nós chamamos de célula. E a célula nada mais é do que a igreja nas casas. Esse é um projeto para ganhar vidas. Então você, aí na sua casa, você vai ler Êxodo capítulo 18, versículo 14 a 24, e Marcos capítulo 6, versículos de 35 a 42. Então uma das estratégias dadas pelo Senhor para que as vidas se acheguem a Ele é a igreja nas casas. Ou seja, a organização do povo em grupos menores, para que a atenção e o cuidado seja mais direcionado e seja específico. Então, essa estratégia provavelmente foi utilizada por Moisés pela primeira vez. Se você ler Êxodo capítulo 18, versículo 14 a 24, você vai ver que Moisés fazia algo muito bom. Só que, no meio do caminho, o Jetro, seu sogro, fala: cara, isso que você está fazendo não é tão bom assim. Você está sozinho, você vai se cansar, você vai estragar sua vida e você não vai conseguir atender todo mundo. Então, diante disso, Jetro aconselhou Moisés a se organizar em grupos menores com líderes para cada um deles, para que todos pudessem ser atendidos. Então, Jesus, com o objetivo de alimentar uma multidão, Jesus pede que os discípulos organizem pessoas em grupos pequenos para que todos pudessem receber uma porção necessária para saciar sua fome. E Jesus naquela ocasião fez o milagre, porém alimentou uma multidão e foram quem alimentou a multidão, foi os discípulos. Da mesma forma, se nós nos dispormos na estratégia de Jesus, uma multidão pode ser alimentada por meio das nossas vidas. Ah, pastor, mas Jesus vai vir para poder a gente alimentar a multidão? Não, vai ser através de mim e de você. Aí você vai olhar para você, às vezes com aquele sentimento de piedade, mas será que eu consigo? Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer, se está escrito na Bíblia, se você ler, e se ele está dizendo que é para você, é para você. Você precisa ter essa consciência, que é para você. Ah, mas eu não sou tão bom nisso, meu irmão, minha irmã. Tem um DNA em você, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é para você isso. Você precisa tomar posse e fazer aquilo que Jesus te chamou. Se organizar, ter uma estratégia para que você cumpra a vontade do Senhor, porque é para você. Não é só para o pastor, não é só para o seu líder, não. É para você também. Mas você precisa se organizar. Você precisa estar no lugar certo, você precisa fazer aquilo que é necessário. Então você vai conseguir tudo isso. Então, na mesma forma que nós nos dispormos para a estratégia, Jesus vai dar a oportunidade de nós alimentarmos várias pessoas através das nossas vidas. Então a estratégia que Jesus nos ensinou, ela se constitui também no projeto que Deus nos chamou para cumprir. Então as igrejas nas casas são chamadas de células. Nós aqui chamamos elas de células. São as células que você participa. Então na biologia a célula desempenha inúmeras tarefas. Então basicamente nós podemos entender que cada um tem uma função, né? Mas a função da célula é de se multiplicar. Então nós precisamos entender que o corpo humano se desenvolve e cresce através das células. Da mesma forma, nós fazemos uso do conceito para explicar o corpo de Cristo diante da igreja. Assim como o corpo cresce, quando as células se multiplicam, também o reino de Deus cresce. As células se multiplicam e o reino de Deus vai crescendo de novo. Então, sozinho, nós não conseguiremos cuidar de todos, nem alimentar uma multidão. Porém, se nós organizarmos em grupos menores, como pequenas igrejas, igrejas nas casas, nós vamos conseguir ganhar uma grande multidão e
essa estratégia que Jesus nos ensinou, ela é orgânica e ela é viável e ela dá certo. Às vezes está falando, pastor, mas comigo não vai dar certo, meu irmão, minha irmã. Deixe disso, preste atenção, pare e olhe, Jesus está falando, não sou eu. Então é preciso entender que sempre será Deus quem vai realizar um milagre. E é Ele quem dá o crescimento. Porém, somos nós que precisamos nos dispor e levantar para alimentar uma multidão que está precisando. A nossa obediência à ordem de Deus nos levará a ver o milagre e alcançar o mundo todo. Nesse tempo de pandemia, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, nesse tempo que nós estamos vivendo, há um povo desesperado, há um povo que não sabe o que fazer. E você sabe, há um povo que não sabe para onde ir. Você sabe, você tem a receita, você tem a palavra de vida eterna dentro de você e você precisa compartilhar aquilo que Jesus tem dado para você. Então faça planos, realize projetos para que o reino de Deus avance. E não é Deus quem distribui um alimento, somos nós. Então essa é a palavra de reflexão, essa terceira palavra de reflexão, que não é Deus quem distribui alimento, somos nós. Para isso nós precisamos aprender, assim como está escrito em João 3,30, que é necessário que ele cresça para que eu diminua. Então, muitas das coisas nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós precisamos diminuir para que Deus possa crescer em nós. A verdade é que Deus e o seu reino só crescerão em nós por meio de nós quando nós começarmos a nos diminuir. O reino de Deus só irá crescer se aprendermos a andar segundo os objetivos e não mais segundo a minha vontade, não mais segundo os meus projetos. O projeto principal da nossa vida deve ser o projeto de Deus. Pastor, mas como que eu sei o projeto de Deus para minha vida? Oração. Você ora e na oração você conhece o coração de Deus para você. E quando você conhece o coração de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai conseguir fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Então, nós precisamos entender isso. O jovem rico, por exemplo, ele tinha boas condições de vida. Cumpria a lei, mas não quis abrir mão dos seus bens para que o reino de Deus crescesse na sua vida. Já a menina de Naamã, que não tinha nada, pois ela era escrava, ela era órfã, teve seus pais mortos, provavelmente por Naamã ou o exército de Naamã, aquele na qual ela estava servindo, deixou ser usada por Deus, mesmo assim, mesmo sendo escrava, mesmo passando por essa tribulação, ela deixou ser usada por Deus. Ou seja, ela se diminuiu, deixou de lado a mágoa, deixou de lado a amargura, deixou de lado tudo aquilo que era necessário para que o Senhor pudesse curar e abençoar a vida de Naamã. Só através dessa menina. Se ela não fizesse isso, se ela não deixasse de lado todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, tudo aquilo que ela achava que são problemas nossos carnais, são problemas da nossa carne, e às vezes, muitas vezes, problemas de caráter, nós precisamos entender isso. Então, ou seja, ela se diminuiu para que o reino de Deus crescesse. Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 5 e em diante. Então a reflexão nossa para essa aula é: o reino de Deus só será grande quando o meu reino, quando as minhas vontades forem menores e a vontade de Deus for maior e melhor para a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que você entenda que Deus tem planos e projetos para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, para que essas coisas possam crescer dentro de nós, nós precisamos fazer os projetos e os planos para que o sonho de Deus possa acontecer na nossa vida. E o desafio dessa semana é que você entenda que a estratégia de grupos pequenos ela é bíblica. Leia esses textos que está sendo citado abaixo e após a leitura faça um planejamento da sua semana com o objetivo de dedicar mais tempo às coisas do Senhor. Então a dinâmica é discutir a seguinte pergunta em dupla: o que em minha vida pode diminuir para que o reino de Deus cresça? Se você é casal, na sua casa, pergunte um para o outro. Se você não é, pergunte para o seu líder e peça para ele te ajudar, né? E depois a gente vai seguir o desafio. Então a dinâmica é que você
pergunte e ouça aquilo que as pessoas vão dizer a você. E o que eu preciso é sonhar os projetos de Deus para minha vida. Como que eu sei isso, pastor? Orando e falando com Deus. Segundo, organizar a minha vida novamente. Uma coisa que a gente precisa entender, meu irmão, minha irmã, e isso precisa ser claro no seu coração. Quando a gente aceita Jesus como Senhor Salvador na nossa vida, a maioria ela segue a rotina da sua vida e só agrega Jesus aquilo que eu vinha fazendo. Aqui está a minha vida e aí eu agrego Jesus. Jesus é mais alguma coisa que está ali na minha vida, algo que está ali e vai correr junto com aquilo que eu estou fazendo. Agora a conversão é o seguinte: quando eu me converto eu vou mudar de direção. Eu estava indo para cima, agora eu venho para baixo e eu sigo a direção de Deus. Ele que vai me guiar. Se é para cá eu venho para cá, se é para cá eu venho para cá, se é para cima eu venho para cima. Ele que vai dar a direção. Nós precisamos colocar a nossa agenda à disposição do Senhor. Nós precisamos organizar a nossa vida. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, organizar conforme o Senhor, conforme a vontade, o plano e o sonho do Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou vendo as pessoas fazerem isso. Meu irmão, minha irmã, você também não está vendo pessoas serem abençoadas por Deus, você também não está vendo pessoas realizarem milagres, você também não está vendo pessoas fazerem coisas maiores do que Deus. Preste atenção que Deus tem muito mais para você do que você por ficar observando outras pessoas. Viva os planos dos sonhos de Deus para a sua vida. Eu sei que Deus tem planos maiores, planos também de paz e não de mal para dar o fim que nós desejamos. Mas os planos e os caminhos de Deus sempre são maiores, serão maiores para nós. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar sempre à beira do caminho, à mercê daquilo que nós poderíamos ser, à sombra daquilo que nós poderíamos ser. Sempre pensando e sonhando, será que eu poderia ter vivido aquilo? Se você não parar agora e pensar aquilo que Deus tem para você, provavelmente você não vai conseguir. Mas a terceira coisa é: renuncia o seu reino, ou ao meu reino, renunciar ao meu reino, para que o reino de Deus cresça. Eu não sei aí você que vai precisar falar com Deus para Ele te dizer aquilo que você precisa renunciar. Há pessoas que precisam renunciar a outras pessoas. Há pessoas que precisam renunciar a amizades. Há pessoas que precisam renunciar coisas. Há pessoas que precisam renunciar outros projetos para que o projeto de Deus cresça na vida dela. E cada um é diferente. Ah, pastor, qual que é a sua renúncia? Eu renunciei tudo para fazer a vontade de Deus. Mas às vezes isso não cabe em você e não tem problema nenhum. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar um negócio. Não fique medindo você com outras pessoas e se diminuir. Meça você com Jesus. Pastor, mas daí que fica muito ruim mesmo, então. Mas o Jesus é do tamanho que você quer que ele seja na sua vida. Então faça aquilo que Deus tem te chamado. Manifeste o seu poder, da sua graça em você, para que você possa ver e para que você possa viver todos os sonhos e planos do Senhor para a sua vida. E eu quero orar com você nesse momento, para que você possa saber, realizar e viver os planos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus de paz, Deus de amor, Deus de graça, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de podermos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, nos ajude a realizar os planos, os sonhos, os projetos nas quais o Senhor tem para nós. Para que nós possamos viver, para que nós possamos entender e saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Entendermos, ó Pai, a paz do Senhor que está em Cristo Jesus. Entender, Senhor, o desejo, a graça da qual o Senhor tem para as nossas vidas nesse momento. E o que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça, nos dê a sabedoria de entendermos, ó Pai, aquilo que é necessário para que nós possamos viver os planos, viver os sonhos do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Fale com cada um deles nesse momento e que eles possam se permitir ser abençoados, ser ajustados, ser moldados pelo Senhor, para que a sua vontade, o seu querer seja, Pai, infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Que o Senhor venha ajeitar, ajustar, manifestar do seu poder, da sua graça sobre a vida de cada um deles, e que eles possam ver e que eles possam viver todos os sonhos, todos os planos que o Senhor tem para cada um deles a partir de agora. Ajuda-os na estratégia, ajuda-os no desejo, na vontade, para que o Senhor possa os abençoar a cada dia. É que eu te peço e os abençoe em nome de Jesus.
Amém, amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.